Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Perfeição Moral. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, nós voltamos hoje ao Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Dividimos em duas partes devido à extensão do tema. As virtudes e os vícios. Foi o primeiro tema abordado por Allan Kardec, quando ele faz a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta foi imediata: é aquela que está fundamentada na caridade mais desinteressada. Todas as virtudes têm o seu mérito. Virtudes é sempre que houver resistência ao arrastamento das más tendências. Portanto, a mais meritória de todas as virtudes, que na verdade o conceito é este, sempre que resistirmos ao arrastamento, à influência para más tendências. É bom que nos lembremos sempre disso. É aquela que está fundamentada na caridade desinteressada. Então, o Espiritismo ensina de forma mais expressiva, no ambiente religioso, a prática da caridade, onde os Espíritos ensinaram a Allan Kardec que fora da caridade não há salvação. E, portanto, a caridade é a palavra que define toda e qualquer ação boa em benefício dos nossos semelhantes. Qualquer que seja a ação, mesmo um pensamento, uma prece, nós estamos realizando um trabalho e estamos produzindo em favor dos nossos semelhantes. Portanto, quando ela é desinteressada, significa que, naturalmente, já estamos com um certo grau de automatização das nossas atitudes, das nossas ações, que é o grande objetivo a alcançarmos no futuro. Agora, as virtudes e os vícios. O segundo item que Kardec abordou: há pessoas que fazem o bem por impulso espontâneo. Quer dizer, pessoas que têm um pouco mais automatizado a prática do bem, estão mais habituados a realizar o bem às pessoas e, portanto, o impulso geralmente torna-se, aos poucos, cada vez mais espontâneo. Outras que lutam sua própria natureza conseguindo superá-la. Quer dizer, pessoas que lutam contra a própria personalidade, contra a própria natureza, para depois superar. Quer dizer, ele sente o desejo de auxiliar, avalia a si mesmo como alguém que pode auxiliar, fica em dúvida se deve ou não auxiliar, e aí supera toda esse constrangimento, e, superando tudo isso, ele passa a fazer o bem. Elas têm o mérito, por isso, o mesmo mérito. Quer dizer, esse que serve com alguma dificuldade, com alguma reflexão, e aquele que serve de forma espontânea, de forma automática. Eles teriam, portanto, o mesmo mérito? Essa é a pergunta. Responde o seguinte: deve-se honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. É evidente que o primeiro, que age de forma espontânea, está posicionado melhor do que o outro, que ainda reluta contra a vontade que tem ou não de fazer o bem naquela ocasião. As virtudes e os vícios. Qual é o sinal mais característico da imperfeição, à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria? A resposta foi a seguinte: o interesse pessoal. O interesse pessoal é, portanto, uma característica da imperfeição nossa. A caridade deve ser absolutamente desinteressada. E os espíritos que nos instruem sabem de que nós iremos viver por muito tempo ainda até automatizarmos a prática do bem. Quer dizer, nós estamos
há cerca de 200 mil anos do surgimento do Homo sapiens sapiens, e quando o André Luiz aborda isso através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz que é muito pouco tempo para o homem já ter automatizado a prática do bem, a prática da caridade. Então, os espíritos são muito estudiosos, muito racionais, eles nos compreendem muito mais do que nós podemos imaginar, e eles sabem que é um tempo relativamente curto ainda para que venhamos todos nós, em nossa sociedade, fazer o bem de forma espontânea, de maneira automática. Mas isso ocorrerá no futuro. Bom, a resposta foi o interesse pessoal. Então, ao homem de bem da nossa sociedade, basta ferir a tecla do interesse pessoal para deixar o fundo a descoberto. Quer dizer, nós somos muito sensíveis no que diz respeito aos interesses pessoais. O apego às coisas materiais é indício notório de inferioridade. O homem desinteressado prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. A questão 895. Portanto, o apego às coisas materiais. Se fala muito nas pregações evangélicas de que todos nós devemos nos desapegar dos bens materiais. No Livro dos Espíritos, informaram para Allan Kardec de que Deus colocou no homem o interesse pelas coisas materiais. Hoje, com o avanço das notícias doutrinárias que fluem através da obra de Francisco Cândido Xavier, nós entendemos melhor, porque todos nós começamos em épocas pregressas, formando nos tempos primitivos as comunidades iniciais das primeiras reencarnações como seres humanos, e, portanto, precisamos aprender a fazer tudo. E nós começamos ali, naquele instante em que surgimos em primeira mão sobre o solo das terras da nossa casa planetária. Quer dizer, nós, como filhos da Terra, como sabemos hoje, nos habituamos aos fluidos da própria Terra, aos fluidos do mundo. E isso em épocas remotas, quando então, exercitando as nossas atividades na condição de princípio inteligente, no ambiente dos reinos inferiores, nós, em contato mais direto, a partir das entranhas da Terra, com os fluidos da Terra, nós então nos apegamos excessivamente não é correto, digamos, nos apegamos substancialmente à Terra. E é por isso que muito facilmente surgem os vícios de drogas, de tantas outras coisas, no ambiente da Terra, exatamente devido a esse apego aos fluidos do mundo, aos fluidos da Terra, que é, na verdade, a nossa mãe. Todos nós somos procedentes da Terra. E hoje o Evangelho nos ensina de que nós devemos nos desapegar da Terra, dos bens materiais, dos recursos materiais que às vezes acumulamos, das riquezas. No entanto, no futuro que se aproxima, quando nos referirmos ao Evangelho e tocarmos nesse assunto, nós iremos refletir um pouco melhor e verificar que, em verdade, todos nós devemos procurar nos desapegar não somente das riquezas materiais, mas devemos nos desapegar do mundo de um modo geral, dos interesses pelas criações do nosso ambiente social, que às vezes geram problemas para o cidadão, nos desvencilharmos de costumes que criamos ao longo das reencarnações, através de comunidades mergulhadas no obscurantismo. Quer dizer, existem uma série de fatores que, na verdade, temos que esquecer gradualmente, temos que nos desapegar a fim de que possamos habitar as regiões espirituais que foram reservadas por Deus para acolher todos nós como entidades em evolução que se aproxima dele. As virtudes e os vícios ainda, ele se refere na questão 896,
Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por não saberem lhes dar um emprego criterioso. Haverá algum mérito por isso? Quer dizer, o cidadão, ele tem desinteresse pelas coisas materiais, mas ele não tem a capacidade de discernir o que fazer com esses bens materiais. Se esses bens materiais seriam empregados para gerar o bem à sociedade humana, ou, eventualmente, ele aplicar de forma irresponsável, por ignorância, de sorte que venha a haver os resultados nocivos à sociedade dos homens. Isso caracteriza a falta de capacidade de discernir. Quer dizer, não há discernimento. Mas será que ele terá algum mérito nisso? E a resposta foi a seguinte: tem o mérito do desinteresse. Ele demonstrou o desinteresse absoluto, apenas não sabe discernir, não sabe o que fazer com aquele algo desinteressado que faz parte de si, mas não o do bem. Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem. A prodigalidade refletida é sempre uma falta de tino. Quer dizer, lhe falta tino mental, lhe falta razão, lhe falta, portanto, discernimento. O Espiritismo nos ensina a importância do discernimento. Em todas as doutrinas que propalamos no ambiente espiritista, há uma enfatização no sentido de que venhamos a aprender a discernir sempre. Na questão 897, nesta questão, os espíritos que instruíram Kardec deixam bem claro: é necessário fazer o bem com absoluto desinteresse. Quer dizer, a prática da caridade, onde nós vemos que é uma prática ensinada em praticamente todas as religiões, de uma forma mais expressiva ou menos expressiva. Agora, no Espiritismo, onde temos o lema: fora da caridade não há salvação, ainda os Espíritos vêm nos enfatizando de que é necessário fazer o bem com absoluto desinteresse. Quer dizer, esse desinteresse a que nós nos referimos é fruto da automatização das nossas atitudes. Sabemos que a sociedade humana cria no seu ambiente cultural os mais diversos fatores que é fruto de automatização. E às vezes se cometem erros no ambiente social que não são considerados erros. E com a evolução nós transformamos a nossa conduta e passamos a enxergar esses erros. Para fazer o bem, nós temos que ter absoluto desinteresse. Quer dizer, para sermos mesmo caridosos, o homem caridoso do futuro, ele não vai esperar que o necessitado bata à sua porta para lhe pedir um prato de comida, um agasalho, uma orientação. Ele irá atrás do necessitado. Ele irá buscar a ocasião de fazer o bem de forma desinteressada. Irá se apresentar para o seu beneficiário de igual para igual. Porque, às vezes, a pessoa que está necessitada, ela está tão sensível que um simples gesto do servidor pode ferir a sensibilidade desta criatura. E a prática da caridade desinteressada não inclui absolutamente nada que possa justificar atitudes em que o elemento caridoso, em que o servidor dará demonstrações, por mínimas que sejam, de superioridade ao necessitado. Portanto, temos que automatizar a caridade desinteressada através da prática do bem e estarmos sempre atentos a esse fator de grande importância para que não venhamos a reencarnar para vivermos situações difíceis e entendermos isso. Nós podemos entender com o aprendizado
e evitar o ensinamento através de experiências, de práticas que ocorrem através das reencarnações. Quando demonstramos desinteresse no bem, mas aguardamos reconhecimento no mundo espiritual, evidentemente não conquistamos ainda o absoluto desinteresse. Olha, quando demonstramos o desinteresse no bem, mas aguardamos reconhecimento do mundo espiritual. Quer dizer, eu faço bem, eu sou totalmente desinteressado das coisas materiais. Mas, no fundo de minha alma, eu estou com um pensamento voltado a Deus, voltado à espiritualidade, achando que os espíritos irão me recompensar. É isso que ele quis dizer. Evidentemente, não conquistamos ainda o absoluto desinteresse. O elemento absolutamente desinteressado da prática do bem, ele não se preocupa com respostas, ele não se preocupa com compensações. Se ele é instruído com a doutrina dos espíritos, ele sabe que Deus criou a lei de compensação. E isso basta. Ele sabe que existe a lei de compensação, mas ele está com a prática da caridade tão automatizada, tão desinteressada, que ele não estará preocupado com o mérito que ele terá com essas atitudes nobres. Portanto, vejam o quanto é importante nos empenharmos na prática da caridade. Vejam como nos apoiam os espíritos superiores, apoiam a casa espírita em desempenharem tarefas que resultem na distribuição espontânea de meios para os nossos irmãos necessitados. Exatamente para que, através da prática, venhamos automatizar a prática do bem, da mesma maneira que automatizamos tantas práticas que ocorrem no nosso ambiente social, no nosso ambiente cultural. Portanto, estejamos certos de que todos os centros espíritas que desempenham atividades, fazendo com que surjam oportunidades para que os seus frequentadores exercitem a prática do bem, receberá substancialmente o apoio de toda a espiritualidade. Portanto, bem-aventurados aqueles que entenderem de que a doutrina dos espíritos tem como base a prática da caridade. O elemento verdadeiramente caridoso não questiona, ele simplesmente ajuda, ele simplesmente serve, ele simplesmente se coloca de igual para igual. Não há mal em supor que ao fazermos o bem, se pode aguardar uma situação melhor. Aqui ainda há egoísmo. Aquele que faz o bem tem segundas intenções e pelo único prazer de agradar a Deus, chegará mais rápido à felicidade do que aquele que faz o bem por cálculo e não por natural iniciativa do coração. Aquele que faz o bem sem segundas intenções e pelo único prazer de agradar a Deus, chegará mais rápido à felicidade do que aquele que faz o bem por cálculo e não por natureza e iniciativa do coração. Não há mal em supor que se pode aguardar uma situação melhor, embora haja um pouco de egoísmo. Mas aquele que faz o bem sem nenhuma intenção, aquele que demonstra absoluto desinteresse, naturalmente, ele estará realizando a caridade de forma ideal e ele será caridoso segundo aquilo que nos ensina os Espíritos. Condição a que todos nós atingiremos um dia. Quando ensinam fazer o bem, ensinam sermos caridosos. Mas não há egoísmo, melhorar-se, visando aproximar-se de Deus, visto que é o objetivo ao qual cada deve dirigir-se. O que ele quer dizer é o seguinte: nós sabemos que todos nós nos aproximamos de Deus e que fora da caridade não há salvação.
e que existe a lei de compensação criada por Deus, e, portanto, se nos lembrarmos de que teremos benefícios ao realizar a prática do bem, isso naturalmente não irá, digamos, nos caracterizar como elementos de maus sentimentos. Nós estaremos agindo de forma razoável. Porém, quando exacerbamos esses sentimentos, aí se caracteriza o egoísmo. Na questão 899, dois homens ricos, uma história que Kardec conta. Um nasceu na opulência, o outro trabalhou e enriqueceu-se. Ambos gastavam obtendo satisfação pessoal. O mais culpado é o que se esforçou e sofreu. Como ocorre sempre, se esqueceu da dor. Então é o seguinte, os dois elementos, vamos imaginar que sejam vizinhos, um nasceu de pais muito ricos, e desde o instante em que percebeu que estava cercado de riquezas, porque nasceu na opulência, ele começa a gastar esses recursos da forma mais desordenada possível. Enquanto o outro era pobre, enriqueceu-se através do trabalho, passou por experiências às vezes muito amargas, por dificuldades inúmeras, por preocupações imensas, mas conseguiu enriquecer. Mas ele agia da mesma maneira que o outro, ele gastava obtendo a satisfação pessoal. Todos eles, todos os dois, tanto um quanto o outro, gastavam desordenadamente, obtendo a chamada satisfação pessoal. O mais culpado é o que se esforçou e sofreu. Ou seja, o mais culpado, segundo os espíritos, é exatamente aquele que trabalhou, que teve preocupações, que teve imensas dificuldades e depois de enriquecer-se, se esqueceu dos semelhantes e gastou, tirou todo o proveito da sua riqueza, como fazia o outro, que já nasceu de pais ricos. E aquele que nasceu de pais ricos já experimenta em sua consciência o sofrimento, porque passa, a partir de certo ponto, a lembrar-se de que era rico e que deveria ter ajudado os semelhantes. E ele passa, então, a sofrer os problemas muito sérios de consciência, evidentemente. Enquanto este outro desprezou a experiência, desprezou as riquezas da escola, da terra, das experiências, das dificuldades, das preocupações que devem nos enriquecer para a nossa própria evolução. Então, ele torna-se mais culpado exatamente porque não absorveu as lições dadas pela escola da vida. Na questão 900, o que acumula sem cessar, sem beneficiar alguém e afirmar que é para deixar para os seus herdeiros, assume o quê? Um compromisso de má consciência. Quem de nós não conheceu alguém que se habituou a acumular recursos, a comprar isso ou aquilo de determinado valor e dispor desses bens, alegando que fez aquilo, tomou aquela atitude para deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, para aqueles que virão na retaguarda. Então, o que ele responde é isso. Acumula sem cessar, sem beneficiar alguém, afirma que é para deixar para seus herdeiros um compromisso de má consciência. É assim que encaram os espíritos. Então, naturalmente, esta pessoa está mais pensando em si do que nos outros. Ele apenas se desculpa. Dois ávaros, o primeiro se priva e morre sobre o tesouro. Dois homens muito ricos, ávaros, eles gastam muito e morrem sobre o próprio tesouro. Aliás, eles gastam pouco
eles gostam de acumular as riquezas e acabam morrendo. Um deles, o primeiro, acaba morrendo sobre os seus próprios recursos. E o segundo é avaro, mas para terceiros, e é pródigo para consigo mesmo. Quer dizer, um é extremamente avarento, como se diz comumente. Ele é avaro, não gasta, não distribui, não serve aos necessitados, não prodigaliza meios para que os outros se beneficiem com as suas riquezas, enquanto o outro apenas gasta consigo mesmo, apenas usufrui do luxo, das coisas normalmente desnecessárias, esbanja, portanto, os seus recursos materiais, se esquecendo do semelhante. Ensinam os espíritos que o mais culpado é o que desfruta, o outro já recebeu uma parte de sua punição. Quer dizer, aquele que é avaro, que morre sobre o tesouro, tem problema muito sério de consciência, principalmente logo após o desencarne. Enquanto o outro se sente mais culpado, ele gerou débitos que serão ressarcidos através de novas oportunidades do futuro. A questão 902, trata das virtudes e os vícios ainda, é repreensível se conquistar a riqueza com o intuito de fazer o bem? É algo semelhante a que nós vimos anteriormente. A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa. O sentimento é louvável quando é puro. Quer dizer, aí responde muito bem a questão anterior que nós vimos, não é isso? Onde o cidadão, ele diz que vai acumular riquezas para deixar para os seus herdeiros. Tá? O sentimento é louvável quando puro. Se ele é impuro, como quase sempre ocorre, então ele não será absolutamente louvável do ponto de vista espiritual. É culpável aquele que investiga os males da sociedade e os revela. Ele se refere naturalmente a jornalistas, se refere naturalmente a escritores, aqueles que observam os males gerados ou criados por ideologias extravagantes, por criaturas as mais variadas no ambiente da nossa sociedade. Então, ele tem culpa quando faz isso e faz publicações em seus livros, em seus jornais. Isso depende da intenção que o leva a fazê-lo. O espírito pode ser punido por uma espécie de prazer ao revelar o mal. É uma questão de consciência do escritor. Então, nós já vimos em outras ocasiões, abordando as chamadas leis de Deus, as 10 leis que Kardec propôs a Allan Kardec, fazer uma subdivisão da lei universal, a lei de amor. Nós vimos que lá nós temos algo semelhante a isso. O espírito pode ser punido por uma espécie de prazer ao revelar o mal. Existem suicidas que são considerados, ou melhor, são considerados suicidas por nós, no ambiente do nosso mundo, e que, na verdade, eles não são suicidas, efetivamente. Nós temos aí em comunidades primitivas, de tempos que já se foram, determinados costumes sociais, onde quando um cidadão casado se suicidava, automaticamente a esposa teria que se suicidar sobre o corpo do marido. Esta mulher pode ser considerada, ela é considerada na época por nós como suicida, mas do ponto de vista espiritual, ela não é uma suicida, porque ela é vítima de preconceitos. Ela agiu sem a intenção de se suicidar, mas sim para praticar uma determinação que teve origem no preconceito gerado no ambiente social em que ela vivia. Portanto, nós concluímos com o ensinamento dos Espíritos
E com esses dois fatores, esse a que eu me referi, da senhora, e esse, desse item 904, isso depende da intenção que leva a fazê-lo. Quer dizer, a intenção nossa de realizar a maldade é que vai caracterizar o grau de culpabilidade segundo as leis de Deus. Quer dizer, aquela senhora suicidou-se. Para nós é suicida, mas para Deus não é, porque ela não tinha essa intenção. Certo? Aqui é assim, se o elemento tem intenção de divulgar o mal, tem o desejo de fazer o mal, fazendo as publicações em seu livro, em seu jornal, em seu periódico, naturalmente ele irá responder. Mas se ele tiver um outro objetivo, que não esse, que seja diferente desse desejo de fazer o mal, naturalmente ele não será culpado. É assim que as leis de amor, é assim que as leis de Deus agem, segundo o ensinamento dos Espíritos. As virtudes e os vícios ainda. Desde que pode ter consciência do mal, isso é uma conclusão. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem que realizar, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Portanto, é algo interessante. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem. Todos nós, como espíritas, estamos aprendendo sempre com os ensinamentos das doutrinas que são propaladas no ambiente espiritista, de que nós temos que nos instruir, temos que estudar, temos que agir como observadores das atitudes dos nossos semelhantes para auxiliá-lo no momento preciso. Sempre para realizar o bem. A fim de saber se age bem ou mal, nós temos que aprender a discernir, a saber o que é o bem e o que é o mal, e o que devemos fazer naquele instante. Se é isso ou aquilo, quer dizer, se é o bem ou se é o mal. Naturalmente será o bem. Aí nós estaremos aprendendo a discernir. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, nós podemos fazer isso, sobretudo na lei de justiça, de amor, de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo as suas ações são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Então, se nós agirmos de forma racional, como nos ensinam os Espíritos, com muita atenção aos ensinamentos de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e nos outros livros que ele escreveu, sabemos que Allan Kardec foi escolhido por Jesus numa das assembleias que ocorreu depois das grandes batalhas empreendidas por Napoleão Bonaparte na Europa. E ali foi escolhido um espírito muito elevado, muito experiente, que é Allan Kardec, para nos trazer a constituição doutrinária. Portanto, tenhamos confiança naquilo que nos deixou Allan Kardec. Porque é como se fosse o próprio Cristo que o escolheu, que estivesse diante de nós. E se estamos com Cristo, segundo nos ensina Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é como se estivéssemos diante de Deus. Portanto, nós mesmos, nos instruindo, aprendendo a discernir, podemos fazer a nossa própria avaliação dos nossos atos diante de Deus, para aprová-los ou desaprová-los. Muito obrigado, muito agradecido a todos vocês e até a próxima. Eu queria então fazer mais um lembrete hoje sobre esse livro, Corpo Sutil, que foi lançado há 2 anos e meio. Portanto, é um livro de estudos. Aqui tem 360 páginas, foram feitas com letras pequenas e, portanto, um livro de estudo que
se propõe a interpretar uma pequena parte da obra do Espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais especificamente, o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e outras informações de toda a obra do nosso repórter espiritual. Portanto, quem desejar obter este livro poderá recebê-lo gratuitamente. Entre na internet, veja a Rádio Fraternal, Rádio e TV Fraternal, toma o telefone, telefona e pede. Telefone e peça. O livro irá receber em sua residência pelo correio com a despesa única de apenas a postagem do livro, que fica na faixa de R$10 aproximadamente. Muito agradecido a todos. Um bom estudo. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.